Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Oh, sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Oh, Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com tudo, confronta aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Aê, oh, oh, oh. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Oh, Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. É. Oh, 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 glória, aleluia. Que eu e você, meus irmãos, perca tudo, meus irmãos, mas que você não perca a presença, meus irmãos, porque a presença de Deus é inegociável, meus irmãos. A presença de Deus, meus irmãos, não tem dinheiro no mundo que pague, não tem ouro, não tem prata, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você perca tudo, mas que você não perca a presença, meus irmãos. Porque quando você tem a presença, meus irmãos, você tem tudo. Porque que adianta você ganhar o mundo e perder nossa salvação, meus irmãos? Então que nessa tarde, meus irmãos, você perca tudo, meus irmãos, mas que você não perca a presença. Que você não deixe que o Espírito Santo se afaste de mim de você. Porque, meus irmãos, sem a presença você não somos nada. Você perca tudo, meus irmãos. Perca dinheiro, perca amigos, perca tudo, meus irmãos. Mas que você não perca a presença. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente não quer perder. Mas é necessário você perder, meus irmãos. É necessário você renunciar. Porque muitas das vezes a gente não quer perder. A gente não quer abrir mão de algo, meus irmãos. Mas que nessa tarde, meus irmãos, e você aprenda a soltar, meus irmãos. E você, meus irmãos, aprenda a abrir mão das coisas, meus irmãos. Porque Jó, meus irmãos, perdeu tudo. Mas Deus deu ele tudo em dobro, meus irmãos. Depois Deus restituiu tudo em dobro, meus irmãos, na vida de Jó. Mesmo assim, na minha, na tua vida, meus irmãos, não é diferente. Não é diferente da minha, na tua vida, não, meus irmãos. Que nessa tarde, meus irmãos, e você aprenda, meus irmãos, a perder. Que você aprenda, meus irmãos, a renunciar, abrir mão das coisas, meus irmãos. Porque muitas das vezes Deus quer que você abra mão de algo, né? Mas aí você não quer abrir mão. Você se apega e não quer soltar. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você aprenda a soltar. Que você aprenda, meus irmãos, né? A soltar, meus irmãos. E quando Deus quer que você solte, você tem que soltar, meus irmãos. Porque muitas das vezes Deus fala comigo com você para soltar, né? Para largar algo que você não quer largar. Você se apega e não quer soltar. Mas para mim você viver o novo da parte de Deus, meus irmãos, você tem que aprender a soltar, meus irmãos. E você tem que aprender a abrir mão, meus irmãos. E você tem que renunciar, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente não quer, meus irmãos, abrir mão. A gente não quer perder. Mas é necessário, meus irmãos.
E quando Deus fala comigo, com você, meus irmãos, que é para você largar, meus irmãos, para você soltar, a gente tem que soltar, meus irmãos. Porque Deus ele tem o melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque para mim você viver um dom da parte de Deus, a gente tem que aprender a abrir mão, meus irmãos. A gente tem que aprender a soltar, meus irmãos, deixar ir. Porque o que Deus tem para mim e para você, meus irmãos, é o melhor. Porque quando Deus fala para mim e para você, meus irmãos, soltar, a gente tem que soltar, meus irmãos. Porque Deus ele conhece a mim e a você. Porque Deus ele prefere que você perca coisas do que perder a mim e a você, meus irmãos. Mas muitas das vezes você não quer perder as coisas. Você não quer renunciar. A gente tem que aprender a abrir mão, meus irmãos, das coisas. Porque você perca tudo, meus irmãos, mas que você não perca a presença. Porque a presença de Deus, meus irmãos, é inegociável. Não tem dinheiro que pague, não tem ouro, não tem prata, não tem riqueza, não tem nada, meus irmãos. Porque a presença, meus irmãos, não se compra, meus irmãos. A presença você tem que buscar, pagar preço. Tem que renunciar, meus irmãos, para você ter a presença de Deus. Muitos não têm a presença, meus irmãos, mas quer ter de qualquer jeito. Porque acha que é comprado, mas não compra, meus irmãos. Porque a presença de Deus, meus irmãos, para mim você ter, você tem que renunciar. Você tem que abrir mão de coisas, meus irmãos. Tem que pagar preço. Nem todo mundo quer pagar preço, meus irmãos. Nem todo mundo quer renunciar. Mas tem muitos que querem ter a presença de qualquer jeito. Porque acha que se compra. Não compra, meus irmãos. A presença de Deus, meus irmãos, é renúncia. A presença de Deus, meus irmãos, é preço que a gente tem que pagar. Muitos, meus irmãos, não têm a presença, mas quer ter de qualquer jeito. Porque quer pagar, acha que paga, que compra. Não é comprado não, meus irmãos, porque a presença de Deus é inegociável. Não tem nada que compre. Dinheiro nenhum no mundo que pague. Ouro nenhum, prata nenhuma. Porque para você ter a presença, meus irmãos, tem que renunciar. Tem que pagar preço. Nem muitos querem pagar preço, nem muitos querem renunciar, meus irmãos, mas quer ter a presença. Dói, meus irmãos, renunciar. Não é fácil não. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você aprende a renunciar. Se você quer ter a presença do Espírito Santo, você aprende a renunciar. Que você aprenda a matar a nossa carne. Que você renuncie, meus irmãos. Porque você perca tudo, mas que você não perca a presença, meus irmãos. Que você não deixe que o Espírito Santo se afaste de mim, de você, por nada nem por ninguém, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você aprenda, meus irmãos, a soltar. Porque o que Deus tem para mim, para você, é muito melhor, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente fica cego, a gente se apega a algo, a gente acha, né, que é aquilo e que é aquilo de qualquer jeito. Mas quando Deus mandar você soltar, meus irmãos, você aprende a soltar. Porque o que Deus tem para mim, para você, é o melhor, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E desde já quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos e a paz do Senhor. E que está falando da irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontrem em Salmos, capítulo 46 e o versículo 10. Amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 46 e o versículo 10. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, que Deus é Deus, meus irmãos. Deus, ele vai ser exaltado na minha, na tua vida, meus irmãos. Porque ele vai mostrar que ele é Deus na minha, na tua vida. Porque chegou o tempo, meus irmãos, de Deus exaltar a mim e a você. Porque Deus, ele é Deus, meus irmãos. E que você nessa tarde, meus irmãos, venha se aquietar. Que você venha se aquietar, descansar no nosso coração. E saber o Deus que a gente serve. E confiar no Deus que a gente serve. Porque Deus, ele é Deus, meus irmãos. Ele exalta quem ele quer, ele abate a quem ele quer. Porque é como ele quer, meus irmãos. Porque ele manda, ele desmanda. Ele é dono de tudo. E quando ele quer exaltar a mim e a você, meus irmãos, ele exalta. Porque tudo é dele, meus irmãos. Ele faz como ele quer, na hora que ele quer. Mas que nessa tarde você só venha se aquietar. Como fala aqui na palavra dele. Que você se aquiete, descanse no Senhor. Porque é como ele quer fazer, meus irmãos, na hora dele, o tempo é dele. Mas que você venha se aquietar. Porque Deus, ele é Deus, meus irmãos. E o que ele prometeu na minha tua vida, meus irmãos, ele vai fazer. Mas que nessa tarde você venha descansar e confiar no Deus que a gente serve. Porque Deus é Deus, meus irmãos. Ele exalta, ele abate. Ele exalta quem ele quer, ele abate quem ele quer. Porque é como ele quer, é do jeito dele. É no tempo dele, é como ele quer. Não é no meu tempo, nem no teu tempo não. Não é como eu quero e como você quer não. Porque muitas das vezes a gente quer do nosso jeito. A gente quer ir por aqui, mas Deus fala, por aqui. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você venha ser obediente a Deus. E você venha obedecer ao Senhor. E você venha dar ouvido à voz dele. Que você venha fazer a vontade dele. Porque a gente tem que fazer o que ele quer, meus irmãos. Porque o que ele quer, para mim, para você, é o melhor. E que nessa tarde, meus irmãos, você venha dar ouvido à voz do Espírito Santo. Que você deixe ele nos guiar. Que você venha ouvir a voz dele.
Porque para Deus entregar a minha e a tua bênção, meus irmãos, para Deus dar a minha e a tua vitória, a gente tem que ter obediência, meus irmãos. Porque Deus não vai dar vitória a quem está desobediente, não, meus irmãos. Porque para mim você receber aquilo que a gente tanto quer, a gente tem que ter obediência, meus irmãos. A gente tem que obedecer ao Espírito Santo. Muitas das vezes a gente não quer obedecer à voz do Espírito Santo. Ele fala que a gente não dá ouvido. A gente não faz o que ele quer. Mas que nessa tarde, meus irmãos, se você quer receber a tua vitória, que você dê ouvido à voz do Espírito Santo. Que você venha ser obediente, meus irmãos. Porque Deus ele não entrega a vitória a quem crê desobediente, não, meus irmãos. Para mim, você receber a nossa vitória, a gente tem que estar em obediência. Então, se nessa tarde você quer receber vitória, obedeça ao Espírito Santo. Faça o que ele manda. Faça o que ele ordena. Porque ele que manda, ele que desmanda. Porque vocês somos vasos, ele é oleiro. E que nessa tarde você venha ouvir a voz do oleiro e fazer o que ele manda. Se você quiser receber vitória. Porque crente desobediente não recebe nada. E se você quer receber vitória, obedeça a voz do Espírito Santo. Faça o que ele manda. Amém, meus irmãos? Porque nós somos vasos. E vaso tem que ser obediente. Vaso tem que aprender a ouvir a voz do oleiro. Porque ele que manda, ele que desmanda. É como ele quer. É do jeito dele, não é do meu jeito, nem do teu jeito, não. Porque muitas das vezes quer fazer do nosso jeito. Mas que nessa tarde você venha dar ouvido à voz de Deus. Porque vaso rebelde, meus irmãos, tem que ser quebrado, tem que ser moldado. Então que nessa tarde você venha obedecer a voz do seu Pai. Amém, meus irmãos? Que você deixe ele nos guiar. Que você seja um filho obediente. Que você aprenda a escutar a voz do seu Pai. Quando ele mandar você fazer algo você faça. Porque é o que ele quer. É ele que manda. Não é nossa vontade não, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer como a gente quer. Mas que nessa tarde você venha dar ouvido à voz do Espírito Santo. Que você venha fazer a vontade dele. Amém, meus irmãos? Porque o que ele quer para mim e para você, meus irmãos, é o melhor. Que como pai só quer o melhor para os seus filhos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi poucas irmãs Tatiana, na teoria da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde.